Boa noite a você que está nos acompanhando mais uma vez, essa série de estudos sobre as parábolas. Estou gravando esse vídeo agora durante o dia, mas estou liberando esse vídeo agora às 9 horas da noite, nesta quinta-feira, como é de costume. E hoje eu fiz de forma diferente por uma necessidade, né? Tem uma reunião provavelmente acontecendo ainda, uma agenda que temos que cumprir aqui. E como não tinha uma data, um horário específico para terminar, então fiquei preocupado de ultrapassar o horário e deixar você aguardando, esperando o estudo, como tem sido feito a cada semana às 9 horas da noite. Então optei no dia de hoje fazer uma gravação, liberar ela agora às 21 horas. Então você está assistindo agora mais uma parábola, mais um estudo da parábola. Por isso que hoje não vamos ter a interatividade, né? Eu estar lendo os comentários, mas nós vamos estar orando, intercedendo aqui, colocando as nossas vidas diante do Senhor, intercedendo pela sua casa, pela sua família. E espero em Deus que esse estudo hoje possa falar grandemente ao seu coração, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque a cada semana, ao estudar as parábolas do Jesus, o Senhor tem falado ao nosso coração, tem ministrado de forma poderosa as nossas vidas, e isso, Deus, é maravilhoso. Saber que a tua companhia é real, é verdadeira e nos acompanha todos os dias. Muito obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que estão ouvindo essa palavra agora, estão assistindo, acompanhando. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, as suas necessidades, as suas famílias. No nome de Jesus oramos. Amém. A parábola que eu separei hoje para nós estarmos estudando, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo número 20, a partir do verso 1 até o versículo número 16, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Ela é uma parábola que diz respeito também à questão do reino dos céus, semelhante a outras parábolas que nós já estudamos anteriormente. Mas aqui vai falar sobre a questão de como Deus lida com o ser humano, e de forma clara que o texto vai mostrar qual é a justiça de Deus, ou seja, como Deus trabalha essa questão da justiça relacionada ao reino de Deus. Vamos ler aqui o texto, a gente vai falar um pouco, conversar um pouco sobre essa parábola. Eu tenho uma cola aqui para mim estar me ajudando a estar passando aí para cada um de vocês. Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. A gente percebe aqui no texto, saiu de madrugada, algumas bíblias vai dizer por volta da primeira hora do dia, que seria 6 horas da manhã. Depois eu vou explicar sobre isso. O texto continua dizendo no verso de número 3, e saindo pela terceira hora, cerca de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, que é o meio-dia, e da hora nona, que é às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, que seria às 5 horas da tarde, 11ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, 5 horas da tarde, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós,
que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola ela é interessante porque ela diz respeito aí a um dono, né, de terras, que havia necessidade de contratação de funcionários para colher, para fazer uma colheita, para trabalhar na sua terra. E a Bíblia fala aqui que Jesus ele começa contando essa parábola dizendo, olha, esse dono da terra saiu e foi até a praça, porque era um hábito, era um costume, né? Dentre os judeus, as pessoas que precisavam de trabalho, estavam desempregadas, eles iam para as praças públicas e ficavam aguardando ali surgir oportunidades de trabalho, e algumas delas desse sentido, quando alguém precisava de uma pessoa para trabalhar durante um dia nas suas terras, né? Para uma colheita, para plantar, para alguma coisa relacionada à terra. Então, aquele dono daquelas terras normalmente então ia até a praça e ali encontrava algumas pessoas e pagava elas. O denário um denário era uma medida, né? O cálculo de um dia de serviço. Então era comum as pessoas chegarem ali, então receberem um denário para trabalhar durante todo aquele dia para a pessoa. O interessante, porém, nessa história é que aquele dono daquela terra, ele contrata trabalhadores em horários diferentes ao longo do dia. Às 6 horas da manhã ele contrata uma turma, às 9 horas da manhã ele contrata outros, ao meio-dia ele contrata outros, às 3 horas da tarde ele contrata outros e às 5 horas da tarde ele contrata outros. Sendo que o dia para o judeu se encerrava às 6 horas da tarde. Então aí ninguém trabalhava mais. Então esse é um destaque a ser feito na parábola. O dono precisa de mão de obra e durante o dia ele vai até a praça em horários distintos para fazer contratações. Voltando às 6, às 9, às 12, às 13 e às 15. 5 horários diferentes durante o dia. O resumo da parábola então é esse. Que esse dono da terra busca trabalhadores. Vai até a terra, então busca trabalhadores ali e os contrata em diversos horários do dia. No final do dia, às 6 horas da tarde, ele pede para o administrador da sua terra pagar um denário para cada um dos seus trabalhadores, independentemente da hora que aquele trabalhador foi contratado. E ele começa a pagar os que chegaram por último. Então paga um denário para aquele que chegou às 5 horas da tarde, depois vai pagando para os outros, até chegar naqueles que estavam trabalhando ali desde às 6 horas da manhã, trabalharam o dia inteiro. E é interessante porque gera um certo desconforto para os trabalhadores que estavam lá logo cedo. Eles questionam dizendo, porque quando eles viram a pessoa que chegou ali às 5 horas da tarde, trabalhou apenas 1 hora, recebendo um denário, eles falaram, poxa, então nós vamos receber mais, porque nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã, trabalhamos o dia inteiro, já trabalhamos 11 horas, e esse camarada que chegou aí, trabalhou 1 hora só, já recebeu um denário, então ele vai nos pagar mais, apesar dele ter nos contratado por um denário, porque na contratação o dono das terras disse isso. Quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar um denário para você trabalhar para mim o dia todo. E ele aceitou. Mas quando ele viu que o outro, que trabalhou apenas 1 hora, recebeu um denário, criou expectativa no seu coração que ele, segundo sua visão, segundo a sua justiça própria, merecia ganhar mais, né? E proporcionalmente, provavelmente. Ou pelo menos ganhar mais. No entanto, o proprietário, o dono da vinha, ele não fez isso. Ele deu um denário para cada um dos trabalhadores, independentemente da hora que eles iniciaram o seu trabalho.
E aquilo gerou desconforto então. Então o resumo da parábola é esse, né? E é lógico, quando a gente faz a leitura, eu faço essa leitura, acredito que você também faça essa leitura, você fala realmente. Se a gente for pensar na justiça, da forma como nós enxergamos, ele não foi justo, né? Porque é justo que um trabalhador que trabalha 11 horas ganhe mais que um trabalhador que trabalhou apenas 1 hora. É injusto ver um trabalhador que trabalhou 1 hora apenas ganhar o mesmo tanto que o outro que trabalhou 11 horas a mais, na verdade, né? Ele trabalhou um total 12 horas. Então, nós vamos meditar um pouco sobre isso. Por que Jesus conta essa parábola? E por que nós percebemos, a partir da leitura da parábola e a compreensão da parábola, que não há nenhum tipo de ato de injustiça? E o porquê Jesus conta essa parábola? E qual é o propósito? Qual a relação dessa parábola relacionada ao reino dos céus? Porque o texto assim inicia dessa forma. Qual é o contexto dessa parábola? A gente não pode esquecer disso. Se você perceber, a parábola ela está dentro de um contexto de uma pergunta que um jovem rico faz a Jesus do que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna, né? E Jesus pergunta para ele algumas coisas e ele responde: eu faço tudo, eu cumpro a lei completa, né? Então o que eu preciso fazer mais? Jesus então vai direto no ponto, dizendo: olha, então vende todos os seus bens, dá aos pobres e segue-me. Então o que está ali faltando fazer é isso. E nesse momento, esse jovem que pergunta a Jesus, cheio de certeza e convicções quando ele se encontra com Jesus ali, com essa pergunta de Jesus, esse desafio que Jesus faz a ele se sente desconfortável. A Bíblia fala que ele vai embora triste, né? Dá a entender que ele tem dificuldade de cumprir aquela orientação que Jesus está passando para ele, para então completar, né, tudo o que se esperava dele. Nós percebemos que naquele momento ele não foi capaz de abandonar as suas coisas para então seguir Jesus. Então esse é o contexto, sobre a questão de como o coração daquele jovem está ligado às riquezas, está ligado às coisas dessa terra. Então aí nós vamos começar a entender, esclarecer um pouco por que Jesus conta a parábola dos pagamentos de um denário para alguém que trabalhou 12 horas, da mesma forma que ele paga um denário para aquele que trabalhou 1 hora, ou trabalhou 3 horas, ou 6 horas, ou 9 horas, que foi a progressão aí no decorrer daquele dia. A parábola dos trabalhadores da vinha vem dentro desse contexto, sobre essa experiência de um jovem que tem muitos recursos, que se achega a Jesus, questionando o que ele deveria fazer mais para alcançar a salvação. O verso de número 1 já começa a trazer algum tipo de explicação para cada um de nós. Versículo 1, capítulo 20 diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. A palavra proprietário, traduzida no original grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, significa mestre da casa ou um pai de família. Então, quando o proprietário que se apresenta ali, na verdade é um mestre da casa ou um pai de família. Ele sai de madrugada, bem cedo, antes das 6 horas da manhã, e vai até a praça às 6 horas, então fazer contratações ali para que pudessem trabalhar. E no ato da contratação, ele deixa claro: estou contratando você e vou te pagar um denário pelo seu dia de trabalho. Então isso é claro, ele combina com as pessoas que contratam às 6 horas da manhã que lhes pagaria um denário. Então a primeira coisa que a gente pode perceber aqui, que em relação a esse combinado, em relação a esse trato, o dono da vinha, o proprietário da vinha, ele não está sendo injusto. Ele cumpriu o que ele prometeu, ele cumpriu o acordo. Eu vou lhe contratar para pagar um denário para você trabalhar para mim durante todo o dia. O problema é que aquele trabalhador, ele compara a sua situação à do outro. Ele faz uma comparação. Talvez aí já começa a abrir um pouco o nosso entendimento sobre o que nós pensamos a respeito do reino dos céus, o que nós pensamos a respeito da obra de Deus. Percebe-se claramente que o ser humano tem muito a tendência de olhar o quintal do vizinho,
olhar para a vida do outro, fazer uma comparação da sua própria história em relação à história do outro, e não fazer uma comparação da sua história ao que Deus espera dele. A referência, às vezes, da pessoa, ela está sempre voltada para o outro, não para Deus. E aqui a gente comete um equívoco, a gente começa errando por aqui. O texto continua dizendo, eu já disse aqui, ao longo do dia ele faz algumas contratações. Além de contratar os das 6 horas, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas. Então, durante 5 horários distintos, trabalhadores foram contratados ali. Com relação aos outros trabalhadores, você vai observar, está no versículo número 4, ele diz assim: ide vós também trabalhar na vinha, e eu pagarei o que for justo. Os trabalhadores que chegaram, que foram contratados às 9, às 12, às 15 e às 17, ele não prometeu um denário. Ele diz: eu vou pagar aquilo que for justo. Para os trabalhadores das 6 horas, ele disse: eu vou pagar para vocês um denário. Então há uma diferença entre essas contratações aqui, né? Para um ele promete que seria um denário, e para os outros ele não promete absolutamente um valor específico, mas diz que se apenas pagaria aquilo que ele entendia como algo justo. Bom, a justiça de Deus, ela é diferente da justiça humana, como eu estava dizendo. Tive que fazer um corte aqui, tá na gravação, porque deu um probleminha. Mas continuando, a gente percebe de forma clara que há aqui um diferencial. O que os olhos humanos veem são diferentes daquilo que os olhos de Deus veem. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa parábola. Vejamos alguns significados além deste que a parábola nos oferece. Sem dúvida, a parábola da vinha, dos trabalhadores na vinha, traz a ideia principal da recompensa de Deus dada segundo a soberania e a vontade do Senhor. Não segundo o nosso esforço, segundo o nosso mérito. Esse é o segundo aprendizado que nós temos aqui nessa parábola. Então, quando Deus estabelece a vontade dele na nossa vida e ele recompensa o homem e a mulher, ele não vai recompensar segundo a justiça humana, mas segundo a justiça dele, primeiramente, em segundo lugar, segundo a sua soberania. O que significa soberania? Ele não precisa prestar contas a ninguém. Ele faz o que ele entende que é correto, o que ele entende o que é certo ser feito. Essa é outra coisa que a gente aprende aqui. Por outro lado, se a gente pensa assim, segundo os nossos olhos, que seria injusto uma pessoa que trabalhou 12 horas receber o mesmo que o que trabalhou 1 hora, se você olhar para o outro lado, nós percebemos que Deus é bom. A bondade de Deus de atender à necessidade de um denário, daquele que trabalhou as 12 horas, porque combinou com ele pagar as 12 horas, ele poderia ter ficado na praça o dia inteiro e não ser contratado, não receber um trabalho e, consequentemente, não receber aquele denário, aquele dinheiro, para atender às suas demandas e necessidades do seu dia, né? Poderíamos olhar por esse lado também. E ele também, Deus é tão bondoso, que mesmo aquele que trabalhou menos, recebe o suficiente para a sua sobrevivência durante o dia. Então, se nós olharmos nessa ótica, nós percebemos, na verdade, ao invés de tentar destacar alguma coisa relacionada à injustiça, nós podemos destacar aqui a questão da bondade. Imagina aquele trabalhador que ficou na praça, e você vai observar isso, principalmente o que foi contratado às 5 horas da tarde, ele questiona: o que vocês estão fazendo aqui na praça até agora? E a justificativa é: Senhor, nós estamos aqui e ninguém quis nos contratar. Ou seja, estamos aqui, queremos trabalhar, mas ninguém quis nos contratar, ninguém quis nos dar a oportunidade de trabalho. Deus, então, na sua infinita bondade, atende a necessidade daquela pessoa. Ao invés de pagar ele proporcional, né, ao dia trabalhado, dividir aquele denário por horas trabalhadas e dar um percentual de um denário, ele dá um denário, ou seja, você vai receber o suficiente para a sua sobrevivência. Na interpretação humana, podemos às vezes perceber como algo injusto, mas o dono, aquele proprietário, agiu com bondade com aqueles outros que foram sendo contratados durante o dia, de receber o suficiente para a sua vida.
ele foi generoso. E quando nós pensamos em Deus, nós pensamos num Deus que é generoso, um Deus que quer nos abençoar, um Deus que quer suprir as nossas necessidades. Tá bom? Essa é outra coisa. Apesar de parecer injusta, volto a reforçar isso, a bondade daquele proprietário é grande. O versos 13 a 15, ele diz assim, a resposta que o proprietário dá quando ele é questionado, né, sobre a forma como ele usou para poder fazer os pagamentos. Ele diz assim: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo seu dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois o meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou manifestas tu inveja porque eu sou generoso? Uma versão, né, da Bíblia, eu li um texto, agora estou lendo o mesmo texto, uma outra versão, ele fecha o texto, verso 15, dizendo o seguinte: ou você manifesta inveja porque eu sou generoso. Ou seja, eu estou sendo abençoador. Está preocupado com você, mas eu estou preocupado com todos vocês. Eu quero que todos vocês tenham o suficiente para o sustento na vida de vocês. Então a gente percebe aqui um outro princípio nessa parábola, né? O Mateus capítulo 19, versículo 30, o Mateus 20, verso 16, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É um reforço que é dado aqui nesses dois textos, Mateus 16, 30 e Mateus 20, verso de número 16. Né? Jesus basicamente ele inclui aqui dentro dessa parábola, né, o elemento do tempo de forma assim sábia. Ele queria ensinar aquilo que está registrado pelo apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 9, que a recompensa que nós recebemos do Senhor, ela não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 9 vai dizer isso. Pela graça sois salvos, não vem de vós, mas é dom de Deus, não para que você se glorie, mas para que eu manifeste, né, a minha graça, um favor ao qual vocês não merecem, tá bom? A salvação não é uma espécie de aposentadoria, né, concedida a Deus mediante um tempo de serviço, né? A pessoa salva porque ela está trabalhando um certo tempo de carteira assinada e aí ela acaba alcançando determinado mérito. Verso 16, algumas traduções, eu lendo uma outra tradução, diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ela cabe muito bem dentro desse contexto. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui está dizendo assim, essa ideia reforça a lição de que muitos possuem a preocupação de que poderão ganhar para si mesmos, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro, ao seguirem o Evangelho. Mas o resultado disso é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito ou recompensa, mas por um favor imerecido. Então, de certa forma, a explicação que se dá também vai nessa ótica, nessa visão, né? Não há pessoas que querem, na visão de Deus, pessoas privilegiadas. A graça de Deus, ela não se relaciona com privilégios. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Nenhum de nós, não existe nenhum que tem mérito, né, em si mesmo, na sua própria trajetória, na sua própria caminhada. Tá bom? Indo para o final, vamos pensar algumas lições práticas que essa parábola traz ao nosso coração, relacionando ao reino dos céus. A primeira lição prática, a palavra pode ser pesada, mas ela é verdadeira. Nós éramos imprestáveis, nós estávamos ociosos, né? Nós estávamos sem proveito algum. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, nós éramos como escravos do mal, mas Deus nos chamou. Seja às 6, às 9, às 12, às 15, às 17, Deus nos chamou, nos tirou da ociosidade, nos tirou da escravidão do pecado, nos tirou
da morte do pecado. Isso demonstra a graça de Deus por nós. Nós éramos ociosos, imprestáveis nessa visão, né? Sem prestatividade, ou seja, sem ter algo para fazer de produtivo para o reino. Isso que a gente percebe aqui de forma muito clara nessa parábola, porque todos estavam na praça, todos foram para a praça à procura de emprego, todos estavam na mesma condição, sem trabalho, na expectativa de vir alguém querendo contratá-los. Todos estavam no mesmo barco. Uns foram contratados primeiros e outros foram contratados mais tarde, mas todos estavam ociosos. Isso dá essa visão de que nós éramos, em tempo passado, imprestáveis, ociosos, mortos dos nossos delitos e pecados. Essa é a primeira lição prática que a parábola traz ao nosso coração. O que normalmente salta aos nossos olhos normalmente é o que? A forma como o dono da vinha faz para pagar, né, o dia de trabalho de cada um ali ou as horas de trabalho de cada um. Mas a parábola ela vai além disso. A parábola mostra que todos estavam ali na praça, precisavam ser contratados. Eles poderiam passar aquela praça o dia inteiro, não serem contratados, voltar para casa sem nada nas mãos. Ou consequentemente, não conseguiriam os recursos para prover para sua casa, para sua família, o alimento de cada dia, o necessário para a sua sobrevivência. Então nós percebemos, primeira coisa aqui, que nós éramos imprestáveis. Então, o mérito da contratação não está no funcionário, está no dono da vinha, que é o Deus, o Todo-Poderoso. Entende? O mérito da contratação, o mérito de gerar recurso está nas mãos daquele que é Senhor sobre todos. Outra coisa, segundo lição prática que essa parábola traz ao nosso coração. Diz assim, muitas vezes, não poucas, muitas vezes somos invejosos. A parábola da vinha fala sobre inveja, porque salta aos olhos daqueles que foram contratados mais cedo, quando eles veem que o outro ganhou o mesmo que foi combinado para ele, ele já quis ganhar mais que o outro. Ele já pensou, ele me contratou, me prometeu um denário, mas se ele está dando um denário para aquele que trabalhou uma hora, então eu mereço mais, eu quero mais. Isso é inveja. Inveja não é só você querer o que o outro tem, é você querer ter mais do que o outro. E nós vivemos numa sociedade que essa briga, essa disputa, ela está sempre presente, né? A pessoa vai para uma empresa, por exemplo, é contratado, começa a trabalhar ali naquela empresa e ela começa a fazer um serviço excelente. O serviço dela é nota 10, é de excelência, né? Recebe o seu salário no final do mês direitinho, sem atrasos, recebe elogios por parte dos seus diretor da empresa, dos seus superiores dentro da empresa. Tudo vai bem, a pessoa fica extremamente satisfeita. Mas basta um funcionário ele se destacar ou ser homenageado ou acontecer alguma coisa em relação a algum funcionário da empresa, parece que aquilo que a pessoa faz até então não vale absolutamente nada. Ela fala, poxa vida, ele foi homenageado e não eu, mas meu trabalho é excelente, eu faço um bom serviço, eles estão sempre destacando que eu faço um bom trabalho, mas agora na hora de destacar alguém, o outro que foi destacado. Ou seja, ele não se sente satisfeito e realizado porque está recebendo o salário dele em dia, que ele é elogiado no seu serviço, mas alguém foi destacado que não foi ele. Isso se torna ideia de inveja, sempre o outro, né? A inveja está muito relacionada ao que nós olhamos para o outro, não ao que nós olhamos para nós mesmos. E a sociedade que nós vivemos hoje, ela trata muito sobre isso. E a parábola, querendo ou não, uma segunda lição prática, ela fala sobre essa questão da inveja, né? Interessante que está escrito aqui, diz assim, às vezes nós vemos uma pessoa recém-chegada, né, na obra de Deus, sendo grandemente abençoada e aquilo às vezes nos afeta profundamente ao nosso coração. Né? Às vezes eu estou num trabalho também, estou muito bem abençoado ali, chega um funcionário novo e ele começa a ser abençoado também, ou ter sucesso no trabalho, aquilo gera desconforto em mim. Quer dizer, ao invés de eu olhar para mim, para aquilo que está acontecendo comigo, pelas minhas necessidades sendo atendidas, eu já começo a olhar para o outro como sendo necessário
ou uma referência, né, em relação ao outro. Terceira lição que o texto aqui nos ensina, nos apresenta, no dia da recompensa final, nós teremos surpresas. No dia da recompensa final, nós teremos surpresas. Muita gente vai se surpreender com quem ele vai estar se encontrando na consumação do reino dos céus. Porque aos olhos humanos, nós às vezes fazemos o julgamento de quem merece ir para o céu e de quem não merece ir para o céu. Quem é mais santo, quem é menos santo, né? E às vezes algumas pessoas passam a vida delas todas desregrada, né? Sem sentido, sem viver de acordo com a vontade do Senhor, e de repente acontece um acidente, a pessoa morre de forma inesperada, né? Agora, principalmente essa questão do coronavírus, a pessoa está bem trabalhando ali, e está doente para o hospital e não volta. E aí, aos olhos humanos, a pessoa fala, poxa, coitado, ele morreu sem salvação, porque ele vivia a vida desse jeito. Vai chegar um dia na eternidade que não se surpreenda agora, porque muitas vão se surpreender lá, de ver pessoas sendo acolhidas no reino de Deus, que a gente nunca imaginaria que a pessoa estaria sendo recebida no reino de Deus. É a terceira lição que a parábola nos traz. No dia da recompensa, nós seremos surpreendidos, né? Nós encontraremos lá, por exemplo, na eternidade, o ladrão que se arrependeu lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado junto com Jesus. Encontraremos esse ladrão lá. Ele viveu a vida toda de forma errada, mas no momento final ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Aí o que acontece nos dias de hoje? As pessoas falam assim, então assim é muito fácil, a pessoa vive a vida dela de qualquer jeito aí chega no final da vida dela, se arrepende e vai para o céu. Isso é injusto, que é mais ou menos o que o trabalhador que foi contratado às 6 horas da manhã fez quando viu que aquele que chegou às 5 horas da tarde ganhou um denário igual ele também ganhou um denário. A sociedade é muito assim, ela tem a sua justiça própria, ela começa a olhar para a sua própria justiça. Mas ao questionar isso, a resposta que vem do dono da vinha é o quê? Não importa eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou seja, o dono da vinha é ele que decide, é ele que faz as escolhas, é ele que tem a sua própria justiça, é ele que avalia de forma profunda o que há no coração de todos. E falando sobre isso, eu lembro da última parábola que nós falamos, que é a parábola do filho pródigo. Nós lembramos sempre do filho mais novo, né? Que sai, que gasta todos os bens, que volta arrependido à festa. Lembra do filho mais velho, que fica se sentindo injustiçado, porque o filho mais novo, o irmão no caso mais novo, né? Volta e o pai o acolhe e dá uma festa para ele. E qual que é a reação do filho mais velho? Poxa, pai, eu estou morando aqui na nossa própria casa, o senhor nunca me deu um novilho sequer para poder fazer uma festa com meus amigos. Agora esse aí que desperdiçou tudo que o senhor deu para ele, volta, o senhor o acolhe e dá uma festa? Olha o sentimento de inveja. E qual que é a resposta que o pai dá para aquele filho mais velho? Meu filho, você mora na minha própria casa, tudo que eu tenho é seu. Eu não preciso te dar um novilho. Todos os novilhos são seus. Você pode usufruir de tudo. Você que não quer usufruir. Porque você vai perceber o filho, ele está nos campos trabalhando. Será que aquele filho mais velho não chegou um dia para o pai, eu vou pegar um desses novilhos aí, vou chamar meus amigos e vou fazer uma grande festa. O senhor autoriza? O pai ia fazer o quê? Claro, meu filho, é seu. Tudo que é meu é seu. Pode festejar com seus amigos. Mas ele não quis. Ele abriu mão de usufruir. Ele só percebeu que o pai disponibilizou o novilho para uma festa quando isso foi feito para o outro e não para ele. Então nós aprendemos sobre a questão de surpresas. A parábola fala sobre surpresas. Esse é o terceira lição, né, que nós podemos tirar aqui em relação a essa parábola. E a quarta lição, e a última lição, pelo menos que eu destaco aqui dentro desse estudo, é evidente que essa parábola ela tem muito mais aprendizado do que esse que nós tratamos até agora. A quarta lição que eu aprendo é que nós devemos entender o nosso lugar. O nosso lugar, quem nós somos, né? Essa lição mais prática de todas as outras estão presentes nessa parábola contada por Jesus. Nós precisamos entender
que Deus não deve absolutamente nada a homem e ao mundo. Por isso é errado as pessoas que oram dizendo: Senhor, eu exijo que o Senhor me conceda isso, até porque eu sou teu servo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dizimando, eu sou fiel, e eu exijo que o Senhor possa fazer. Eu determino que as coisas aconteçam dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode determinar para Satanás, dar ordem ao inimigo, dar ordem aos demônios, porque o Senhor nos dá autoridade sobre eles. E a gente pode usar essa autoridade para determinar que eles não atuem mais na vida das pessoas. Mas determinar para o diabo, para o inferno é uma coisa. Determinar algo para Deus é completamente distinto. Nós nos dirigimos ao diabo usando a nossa autoridade e nós nos dirigimos a Deus utilizando a nossa humilhação. Porque diante do diabo, em nome do Senhor, nós temos autoridade. Diante de Deus, nós somos pobres, miseráveis, carentes da misericórdia e da graça do Senhor. Nós devemos entender, então, qual é o nosso lugar. É impossível para o homem negociar com Deus, negociar alguma coisa com Deus, fazer algum tipo de troca para Deus, porque Deus tem tudo. Deus é dono do ouro, da prata, Deus é o dono do universo, Deus é dono de todas as coisas. O homem, então, não tem a mínima condição de negociar qualquer coisa que seja com o próprio Deus. A recompensa é dele, ele dá a quem quiser, quanto quer e quando quer dar, porque tudo pertence a ele. Isso fala e mostra a quarta lição, que é o quê? Devemos entender o nosso lugar, né? Reconhecer que ele é sempre justo, poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que nós pensamos. Quero fechar com a seguinte frase: a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Vou repetir: a bondade do Senhor não pode ser medida segundo as expectativas humanas. Por que não pode ser medida pelas expectativas humanas? Porque as expectativas humanas são falhas, são frustrantes. As expectativas humanas vão totalmente fora daquilo que Deus pode fazer. Até porque o próprio Deus diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que esperamos. Esperar está relacionado à expectativa. Deus faz muito mais. Ou seja, nossas expectativas são limitadas, são voltadas apenas para esse tempo presente. Os nossos olhos se voltam para esse tempo presente e nós somos limitados em todas as coisas. Então a parábola estudada nessa noite, ela fala sobre os trabalhadores da vinha, ela traz esses ensinos, esse aprendizado ao nosso coração. Então tira do seu coração, se porventura existe, essa ideia de que essa parábola dos trabalhadores da vinha, ela mostra meio que uma certa injustiça. Ela mostra sobre a bondade de Deus, ela fala sobre misericórdia do Senhor, ela fala que Deus é soberano, ela fala que a partir da expectativa de Deus é que Ele que decide todas as coisas. Ela fala sobre nós dependermos totalmente da vontade dEle, a sermos, entre aspas, como diz o texto aqui, contratados por Ele. Temos que estar disponíveis, temos que estar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim conforme a sua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, boa e agradável. Então não discuta sobre isso, não entenda dessa forma. Seja graciado pelo Senhor, seja grato pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, todos os dias. Nada se compara à manifestação da graça, à manifestação do perdão, à manifestação da glória de Deus na minha e certamente na sua vida. Neste dia, então, eu quero compartilhar esse estudo com você da parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 16. Quero te agradecer por ter acompanhado, hoje diferente, nós não fizemos ao vivo, mas que você possa meditar sobre essa parábola, trazer o seu coração. Deus te chama, Deus está nos chamando a todos. Deus já chamou às 6 horas da manhã. De repente, hoje, na sua vida, já é às 3 horas da tarde. E Deus está te chamando para se render a Ele,
Deus quer te contratar para servi-lo. Deus quer ter você ao lado dele. Se você ainda não fez esse ato de fé, de entregar a sua vida a Cristo Jesus e fazer parte desse trabalho, desse serviço do Senhor na sua caminhada, aproveite dessa oportunidade. Vivencie a experiência diante do Senhor. Não deixe, não perca tempo, não deixe para depois. Faça aquilo tudo que Deus deseja fazer na sua vida. Abra-se a Ele, entregue a sua vida a Ele. Ele está convocando você, Ele está te chamando, Ele está querendo e desejando que você esteja com Ele para todo sempre. Porque haverá um dia onde nós estaremos diante do trono do Senhor e prestaremos contas. Assim como eu falei sobre a parábola dos talentos em outra oportunidade, hoje nós estamos falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, onde o Senhor virá recompensando a cada um dos seus trabalhadores, a cada um de nós. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós sabemos que a graça do Senhor é superabundante sobre as nossas vidas. Sabemos também que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Abençoe a tua filha, o teu filho, ao meditar sobre este estudo, ao refletir de forma profunda e poderosa aquilo que o Senhor tem feito no coração dela, no coração dele, e aquilo que ainda o Senhor quer fazer. Nos ensina, Deus, a depender do Senhor, a entender que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, tem planos maravilhosos para cada um de nós. E que possamos experimentar o amor, a graça e a misericórdia do Senhor todos os dias. Abençoe esse teu filho que está acompanhando nessa noite, aquele que vai estar acompanhando esse estudo em outro momento. Fala ao coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, Deus assim permitindo a cada um de nós. Forte abraço, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe o canal da igreja que precisa aí do seu apoio para aumentarmos as nossas inscrições ainda, para facilitarmos aí as nossas transmissões. Deus te abençoe. Nosso próximo encontro, amanhã à noite, sexta-feira, nós teremos uma vigília de oração, dia 19 agora, sexta-feira, às 20 horas, no templo da igreja, se você puder estar conosco. Uma vigília de oração, Deus com certeza falará grandemente ao seu coração. No domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Nós teremos uma escola dominical especial, porque esse domingo agora é domingo que nós comemoramos o dia da escola dominical. Então, se eu fosse você, eu não faltava. Deus tem algo maravilhoso para falar e ministrar ao seu coração nessa manhã. Tá bom? E no domingo à noite, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, fica esses convites, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook da igreja, que é Metodista Bispo César, no Instagram da igreja, que é @IMBispoCésar, ou nesse canal do YouTube que você está assistindo esse vídeo agora. Compartilhe, divulgue, eu tenho certeza absoluta que Deus continuará falando profundamente ao seu coração. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado pela sua companhia. Vou estar passando agora, assim que terminar esse vídeo, um vídeo que nós estamos divulgando alguns irmãos da nossa igreja, com seus trabalhos, são trabalhos autônomos, né? Tem o seu trabalho próprio e tudo. Se você puder, né, abençoar a vida deles, se estiver precisando de algum desses serviços que serão expostos aí, os contacte-os, né? Tenho certeza absoluta que vai ser bênção na sua vida. Deus abençoe, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Igreja Metodista Bispo César. Prestigie estes profissionais. Transporte alternativo. Contatos: Junildo 999844942 e Alessandra 999059755. Exactus Contábil. Marlúcia Ferreira, 999157496. E Marcos Ferreira, 992524357. Projeto Óculos para Todos. Venha nos visitar. 35224750 e 999782417. Psicóloga Maria José Pereira. Entre em contato pelo telefone 999242603.
Tânia Boss, assessora de eventos e festas em geral. Informações pelo telefone 999-190665. Toalhas bordadas. Falar com Joseli pelo telefone 999-83-8490. Crescer e conhecer. Reforço escolar. Informações pelo telefone 999-30-1497. Falar com Jane. Giovannici. Falar com Sandro. Agente credenciado Crefisa. Telefone 999-1697-77. Financiamento de veículos. EJS Corretora de Seguros. Consultor Porto Seguro Financeira Nésimo Almeida. Telefone 999-88-5046. Massa de pastel tudo pronto. Representante comercial Nilza Pinheiro. Telefone 999-47-2472. E caldo de cana Ouro Verde. SK Delícias. Venha navegar no delicioso mundo doce. 999-59-1791. Falar com Sheila. New Tecnologia. Internet banda larga. Telefones 3027-6601 ou 999722259. Estética avançada. Contatos com Camille Carvalho e doutora Larissa Piovan. 999-2685-86 ou 999-12-87-77.